Venha com a tua palavra agora, Pai, nos ensinar. Venha falar conosco. Nos dê o discernimento para ouvir, Pai, a tua palavra e colocar em prática, Pai. Porque é isso, Pai, que vale. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer neste lugar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Todos acharam? Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o verso 26 e 27. Todos acharam? Diz assim: acharam? Se alguém puder ajudar um ou outro aí. Antes de Hebreus. Aliás, depois, verdade. Está lá no final. Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27. Mas eu vou discorrer do 19 ao 27. Diz assim, 26 e 27, diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de sofrer, de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Nós pedimos a ti que o Senhor venha falar conosco nesta hora, Senhor. Ministra sobre nós o teu querer e a tua vontade, Pai. Opera poderosamente neste lugar, ó Deus, e que a sua palavra venha prevalecer em nossas vidas e em nossos corações. Tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda altivez, todo orgulho, Senhor, aquilo que ainda o louvor não conseguiu fazer, que o Senhor faça agora, quebra nesta hora, Senhor, para que a tua palavra seja plantada em cada coração, em cada vida aqui presente, em nome de Jesus, para louvor da tua glória. Pode se assentar. Hoje eu quero falar sobre a prática da palavra de Deus. O título da mensagem é não só ouvintes, mas praticantes. Amém? Amém? Amados, nós precisamos ter uma noção clara de nossas responsabilidades diante de Deus. Esses dias eu conversava com uma pessoa, o pessoal, não, mas eu tenho direito. Eu falei, mas e os seus deveres? Porque as pessoas, principalmente no mundo de hoje, elas estão acostumadas só direito, dever. E nós temos responsabilidades diante de Deus. E aí, fato que leva Tiago a tentar orientar os irmãos quanto a essas responsabilidades, dando para eles pequenas direções, mostrando que precisamos vencer o pecado, pedir sabedoria a Deus, até que ele chega a um contexto onde ele mostra claramente que tudo só é possível a partir da prática da palavra de Deus. Portanto, cuidado com a sua natureza humana. Amém? Amém. Olha o que diz o verso 14 e 15. Diz assim: ao contrário, cada um tentado pela sua própria cobiça,
A maior mentira que os crentes falam hoje é que Satanás me fez pecar. Outra mentira, fulano me fez pecar. Quem peca é você. Você primeiro cobiça, você primeiro deseja, você primeiro pensa dentro de si, para depois gerar a atitude concreta, e é por isso que Tiago está falando isso. Quando esta o atrai e seduz. Ou seja, é que nem aquela história do camarada que está lá no escritório e tem aquela mulher, desculpa a expressão da palavra, que parece um violão, que é linda, maravilhosa, cheirosa, e o cara é casado, e de repente a pessoa passa e fala bom dia, né? Aí fala assim, por que você não gostaria de almoçar comigo hoje? Aí ele, não, de maneira nenhuma. Estou indo almoçar. No dia seguinte, não, eu não estou com fome. Estou indo almoçar. Quer dizer, ele já, na mente dele, no coração dele, já projetou tudo aquilo. Até que vai passando os dias, e se ele não vence essa questão, o que acontece? Ele vai almoçar, ele vai pecar, ele vai errar, porque antes de qualquer coisa, o pecado nasceu dentro do seu coração. Então não adianta a gente ficar com uma ideia de que foi fulano ou beltrano que me fez pecar. Verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vocês estão entendendo o que Tiago está tentando te dizer, amados? Não adianta você dizer que foi tentado, que não resistiu, que não suportou, porque é o que eu sempre falo, estou falando do pecado sexual, mas quando, por exemplo, José se viu diante da mulher de Potifar, creio eu que imaginando que na sua humanidade ele não conseguiria vencer aquela tentação, ele simplesmente correu. Porque é uma escolha. Nós temos que entender que tudo diante de Deus é baseado em escolhas. Você não tem dinheiro, você está endividado, você está cheio de problema, e de repente você está dentro de uma empresa que as pessoas desviam mercadoria e até então ninguém descobre, e as pessoas te convidam para entrar no esquema, e você pensa, não vai pegar nada, ninguém está vendo, ninguém vai observar, mas um dia a casa cai. E não adianta você culpar Satanás, você escolheu. Então, o que Tiago está tentando mostrar é que há uma necessidade, ele vai dando essas direções, mostrando que nós temos essas responsabilidades, temos que pedir sabedoria a Deus para um viver coerente, um viver baseado na palavra, e diante disso, ele mostra que isso só é possível através da prática da palavra de Deus, porque aqui ele está falando de tentação, mas como eu venço isso? Praticando a palavra. Aleluia. Então, aí eu quero, para nós termos isso como base e entender uma coisa: ouvir, considerar e praticar. Ouvir porque você está ouvindo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação, a pregação pela palavra de Deus. Então não adianta você chegar diante de Deus, dizer que não tem fé, dizer que não sabe, dizer você é um mentiroso que está fazendo isso. Você está se enganando, você está ouvindo. Deus está gerando fé em você. Segunda coisa é considerar, porque a palavra de Deus diz em Salmo número 1, que nós devemos o quê? Meditar nessa palavra dia e noite. Quando Deus chama Josué e põe Josué para liderar o povo, ele diz: medita nessa palavra de dia e de noite. E aí a pergunta que a gente faz, se eu chegar para você e dizer assim: amado, o que diz João 3,16? O que diz 2 Coríntios 5,17? O que diz 2 Timóteo 2,5? São coisas que alguém que prega a palavra, que ensina, que é um diácono, que é um ministro de louvor, tem a obrigação de saber.
Não adianta a gente viver um evangelho em que a gente vai vivendo de qualquer jeito e está tudo bem, Deus abençoa e é isso, estamos na igreja e nos alegramos. Não, há uma responsabilidade. Então eu tenho que ouvir, eu tenho que considerar. Então eu ouço, processo, considero, e aí vem o terceiro ponto, que é praticar. Eu falava quarta-feira, acho que eu vou falar mais para frente, então vou falar agora não. Então, baseado nessas três coisas, eu aprendo algumas coisas com Tiago. Primeira coisa, em primeiro lugar, 3 princípios básicos a serem considerados, certo? Olha o que diz Tiago 1:19 e 20, diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, ouve é sentido genérico, pois seja pronto para ninguém quer ouvir hoje. Se eu como pastor chego em você, irmão, fulano, vem cá, vamos conversar, e aí? Ninguém quer ouvir. Chega para o teu filho de 16, 17, 18 anos. Há uma geração, e aí eu quero que você entenda, perceba isso, e você que tem filho pequeno, entenda o que eu vou te dizer, considere isso em nome de Jesus. Muitos de nós fomos criados com os nossos pais. Muitas das crianças de hoje, elas vão para uma escola, fica o dia inteiro com pessoas que você acha que conhece, muitas vezes sai da escola, vai para uma tia ou uma avó, para depois de um tempo chegar na tua casa. Então nesse processo ela está aprendendo 3 coisas totalmente diferentes, porque por mais que a sua tia, sua irmão, sua avó, sua mãe tenha o mesmo jeito parecido com o seu, teoricamente, é o teu ensino. E aí a criança ela vai sendo baseada nessas coisas. Eu não estou aqui, irmão, dizendo que está errado, que você tem que agora. Não é isso. Eu estou dizendo que você tem que considerar. Aí a pessoa ela vai ensinando, ela vai mostrando, só que ela está sendo confrontada com outras coisas. Percebe? Aí chega lá com 10, 12, 15, 16 anos, você fala assim: onde que eu errei com esse menino? Onde que eu errei com essa menina? Talvez você não errou em nada. Você tentou, só que ao mesmo tempo ela foi sendo conflitada com outros ensinos. Percebe? Então, a palavra está dizendo assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ovelha reclama? Não. Ovelha fala? Não. A Bíblia diz que o nosso Cristo foi como ovelha muda ao matadouro, sem dizer uma palavra. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele questionou. O único momento que ele questionou, que ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Tardio para... Tem gente que fala demais, né? Tem gente que só quer estar certo. Tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então perceba, ouvir, tenha pressa e prontidão para ouvir. Esses dias eu vi o pastor Anderson Silva falando assim: irmão, só pode ser Deus.
Às vezes você senta com uma pessoa, já aconteceu comigo, de você estar no aconselhamento, a pessoa fala, e você está ali, Jesus, o que eu vou falar para essa pessoa, o que eu vou falar para essa pessoa, e você vai considerando milhões de coisas, e vai sendo processado na tua mente, e aí você chega uma hora que você começa a ficar confuso, aí tem uma hora que você começa a ficar com dor de cabeça, a pessoa está falando, aí de repente você fala assim, peraí, deixa eu falar. 10 minutinhos de fala, às vezes 5, aquilo é um bálsamo na vida da pessoa, porque é o Espírito Santo. Aleluia! Mas eu tenho que ouvir, eu tenho que ser pronto a ouvir. Eu como pastor tenho que aprender a ser ouvinte, eu tenho que aprender a ouvir, mas você como ovelha, principalmente, tem que também aprender a ouvir. Aleluia! As pessoas não querem ouvir, as pessoas se chateiam por tudo, é uma geração mimizenta, é uma geração cheia de frescura. O Rodney vai entender o que eu vou dizer agora. Na nossa época bullying, a gente resolvia na saída da escola. A meu nome, Rodney? Você tem cara que era doce. Já deixou claro que era na saída da escola, a gente resolve. E é o seguinte, chegava em casa reclamando, chorando, a mãe fazia o quê? Apanhava de novo. Você vai aprender para resolver os seus problemas na rua. Hoje não pode nada, hoje não pode falar, não pode, ele me chamou de tal coisa. Na minha época, mano, se chamasse de tal coisa e ficasse bravo, aí lascou, já era. Tem até um jogador do Corinthians que chama da avó. Sabe por que ele chama da avó? Porque ele ficava jogando quando era menor, a avó levava ele, e a avó ficava que nem uma desesperada. Ai, bebê, não sei o quê. Aí o pessoal, para tirar o barato dele, falava, da avó, ó da avó. Aí ele ficava, virou o quê? Da avó. Bem-vindo ao mundo. As pessoas não querem ouvir, não pode falar, não pode questionar, não pode nada. Se você fere a sensibilidade, as pessoas não querem ouvir mais. Aí também tem uma outra questão, que as pessoas não se ouvem mais. Percebe? Nós somos uma geração que aproximamos o distante e distanciamos o próximo. Há situações que as pessoas chegam, sentam uma mesa no shopping, sentam uma mesa numa churrascaria, sentam uma mesa num almoço de família, que elas não têm papo, não têm assunto, não têm conversa. Aí eu penso que aquilo que a Helena Tanuri fala assim, sabe qual era o nosso WhatsApp antigamente? Sabe quem era o nosso psicólogo? Era a cadeira na porta de casa e fulano e Beltrano conversando com ciclano e Beltrano. Vizinho conversando com o vizinho, colocava a cadeira lá fora e era conversa para mais de metro. Hoje as pessoas não se conversam, não se falam, não conseguem, porque não sabem ouvir. Agora, se eu não consigo ouvir aquilo o qual eu vejo, aí é lógica, parafraseando aquilo que diz também Tiago mais à frente, João mais à frente, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Então, se eu não consigo te ouvir como alguém que eu vejo, como que eu vou ouvir Deus que eu não vejo? Nós não temos tempo, nós não temos essa perspectiva de ter a intimidade, de ter um momento de ouvir Deus falar. A nossa oração é mecânica, falamos, às vezes até oramos 1, 2 horas, mas que hora que a gente para ouvir Deus? Aí eu lembro da pregação do Ed Renekiewicz, que ele fala que Deus deve se frustrar todas as vezes, na maioria das vezes que nós oramos, porque nós só falamos, na hora de Ele falar, Ele não tem oportunidade de falar. Falar, cautela para falar. Muitos problemas seriam evitados se a gente simplesmente segurasse a bendita da língua. É bíblico, tardio para falar. Aí eu tenho a minha mãe e meu pai sempre dizia uma coisa: Deus te deu 2 ouvidos e uma boca, senão você deve ouvir mais e falar menos. Meu pai sempre falava assim, meu pai era meio chuco, meio bruto. Ele falava assim, você não tem que falar, fica cala a boca, fica quieto. Ele está errado.
Então nós temos que tomar cuidado com falar. Muitas pessoas se prejudicam pelo que falam. Muitas pessoas se prejudicam porque falam na hora errada. Muitas pessoas geram uma situação complicada e difícil porque fala do jeito errado. Irar. Seja lento para irar. Ou seja, você tem que ter mansidão e domínio próprio. Aleluia. E não se justifique no erro do outro. Mas eu fiquei nervoso porque não. Porque a Bíblia está dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus quer agir. Irou, opa, estou fora. Faz você aí. Mas isso vale para todos. Quer ver um problema? A Bíblia diz assim: Mateus 18, do verso 21 em diante. O que diz lá? Sem olhar. Você lembra o que diz lá? Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Às vezes a gente fica numa condição de que a grande questão no reino de Deus é que não existe certo ou errado. Existe quem tem a razão de fato, que é Jesus. E aí, esse texto, ele fala de um servo e de um conservo, no verso 23 em diante. Por mais que alguém tenha errado contra você, nada se compara ao quanto você errou perante Deus. É isso que o texto está dizendo. Aí talvez você está pensando assim: não, mas peraí, o que fulano fez, o que fulana fez. Mas deixa eu falar uma coisa muito séria, irmãos. A igreja também é mimizenta. Não pode nada. Imagine você, irmão, e o novo convertido, sendo alguém que foi rejeitado no meio do povo. Paulo chega assim para Pedro, que é tão Pedro que, né? Você é um hipócrita, você é um hipócrita, na frente de todo mundo. Porque quando você estava aqui sem os outros aqui, você era de um jeito. Agora que o povo chegou de Jerusalém, você quer agir de outro jeito, rapaz? Você é um hipócrita. Foi duro? Foi? Mas ele estava mentindo? Não. Aí você vê Paulo ou Pedro desviando? Mas aí no caso eu quero que você entenda que por mais que alguém erre contra nós, por mais que alguém peque contra nós, a Bíblia, o sentido da cruz é: eu aprendo com Deus na vertical para poder manifestar na horizontal. A misericórdia que Deus tem por mim, eu tenho que manifestar na horizontal para quem quer que seja. E aí você fica pensando assim. Esses dias eu e minha esposa sentamos com uma pessoa, que a pessoa falou assim para nós: olha, eu tenho uma situação, eu estou cuidando de uma pessoa, que a pessoa me quebrou na porrada, me arrebentou, me deixou ensanguentado, eu fui parar no hospital, e quando eu voltei para casa, sabe o que minha mãe falou? Some daqui, porque ele mandou escolher eu ou você. E sabe o que a pessoa estava fazendo? Cuidando dela. Aí nós achamos o direito de pensar que podemos agir assim assado, enquanto que tem pessoas que teoricamente não têm a bagagem espiritual que nós temos, agem de uma forma muito melhor do que nós agimos. Por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Porque eles fazem o que nós não fazemos.
Nós somos tão ensimesmados, tão cheios de si, com uma teologia tão certinha, bonitinha, que aquilo não move, não se transforma em atitude. É orgulho puro, é presunção, é milhões de coisas, menos palavra praticada. Porque como pode uma pessoa numa situação dessa, ela agora cuidar de alguém que fez isso no passado? E aí, se você está achando que é demais, eu conheci a história de uma missionária, eu já contei aqui, que ela foi parar no campo de concentração e a sua família morreu no campo de concentração. E um dia ela estava pregando numa igreja na Alemanha, e de repente na fila de oração, vindo ao encontro dela, estava ali aquele que torturou toda a sua família e matou. Os olhos dela encheu de lágrimas. E quando aquele homem se encontrou à sua frente, ela olhou bem para ele e falou assim: você lembra de mim? Ele falou: não, não lembro. Aí ela citou o nome do campo de concentração. A hora ele já baixou a cabeça e começou a chorar. E ela falou assim: eu vou orar por você e vou te abençoar, porque hoje você é meu irmão. Aleluia. E tem milhões de situações que eu poderia falar para você, porque a ira não opera a justiça de Deus. Então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter pressa e prontidão em ouvir, eu tenho que ter cautela no falar, e eu tenho que ser lento, muito lento, ou seja, eu tenho que ter mansidão e domínio próprio para não irar. E não é Deus que vai fazer por você, não é o Espírito Santo que vai fazer por você, é você que tem que fazer. Segunda coisa, despojar-se do pecado e receber a graça de Deus. Olha o que diz o verso 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja, no grego original, o termo aqui, despojar-se, é como despir-se de roupas sujas. É como você ter uma roupa cheia de barro, cheia de sujeira, você chegar para se despir, para se limpar. Esse é o sentido que Tiago está passando para nós. Então, despojando-se de todo o pecado para receber a graça. Porque o texto está sendo muito claro, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade. Então eu tenho que aprender a me limpar. Eu tenho que aprender a excluir da minha vida, a tirar de mim aquilo que não presta, aquilo que é imundo, aquilo que é impuro, aquilo que prejudica, aquilo que suja minhas vestes. Eu preciso ter essa atitude. Então o termo grego ele dá essa ideia de despir-se de roupa suja. Eu preciso deixar a maldade. Eu preciso que veja, a maldade ela gera cera nos ouvidos. O sentido do termo grego também quando ele fala maldade, é como se acumulasse cera nos ouvidos, para que você não ouça aquilo que tem que ser ouvido, que é a palavra de Deus. É por isso que às vezes as pessoas chegam uma época, um tempo da vida dela, que ela vem para a igreja, nada muda, ela vem há 10, 15, 20, 30 anos, a vida não muda, a vida não transforma, a vida não anda para frente, a vida não tem. Por quê? Porque talvez há dentro do seu coração a maldade, porque a palavra não penetra, a palavra não entra. E o texto está dizendo: despojando-vos e receber de bom grado a graça pela palavra de Deus. Aleluia. O que é graça, paz? Quando eu li alguns textos da palavra de Deus, eu falo: meu Deus do céu. Tem uma música do pastor Sérgio Lopes, que é baseada em Isaías. Esse homem é um poeta.
E ele diz, e o cântico diz assim, está baseado em Isaías: chora Israel, Babilônia não é teu lugar, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. E tem uma parte que ele fala que eu acho fantástico, que diz Isaías, que chama bichinho de Jacó. Mas se você prestar atenção nessa música, ele está dizendo assim: olha, você foi para a Babilônia, você está cativo, você está preso, mas aí não é outro lugar. Aleluia. Porque você tem um Deus que quer ser Deus da tua história, da tua vida. Isso é graça. Aí você talvez seja como homem: não, mas fulano fez isso, Beltrano fez isso, como que ela pode, como que ele pode ser assim, ser assado, está lá, tal. Pode, porque Deus é um Deus de perdão. É por isso que você não entende, por isso que você não compreende, é por isso que as pessoas deu um nó na cabeça delas quando Paulo se converteu. Pô, mas esse daí não é aquele que assassinava os crentes, não é aquele que assassinava os nossos irmãos. Pois é, agora é nosso irmão em Cristo. Não, não pode ser, não pode, porque o homem não consegue entender. Mas o nosso Deus, que é um Deus de todo perdão, é um Deus de graça, é um Deus de transformação. Ele pega um homem como Paulo, coloca no meio do povo e faz dele o apóstolo dos gentios. Glória a Deus. Ele não deu essa honra para Pedro, ele não deu essa honra para Tiago, ele não deu essa honra para João, que eram 3 homens que andaram com ele o tempo todo. Ele levantou Paulo, ele levantou aquele homem lá no meio dos gentios, no meio dos fariseus, colocou, e era fariseu, hein? Colocou ele no meio do seu povo, levantou ele, e ele é chamado apóstolo de Deus, o apóstolo de Cristo para dos gentios. Ele foi enviado às nações, ele foi fazer aquilo que aqueles outros talvez teriam a primazia na nossa mente humana. Talvez se fosse para escolher, não, teria que ser Pedro, não, mas Deus levantou Paulo. Aleluia. Graça. Aleluia. Então eu preciso me despojar, eu preciso tirar aquilo que me atrapalha, eu preciso tirar toda a maldade. Amém. Aí o crente pensa assim: eu não sou mau. É mesmo, é? É mesmo, é? Tem pessoas, irmãos, que a gente vê o veneno escorrer pela boca. Por isso que é uma guerra entre nós, é uma guerra interna em cada um de nós. Eu preciso me despojar da maldade. Aleluia. E muitas vezes a gente pensa assim: por que fulano está fazendo? Porque talvez fulano ele se despojou da maldade que você não se despojou. É por isso que eu falo para você: você quer conhecer seus amigos? Ser amigo é aquele que se alegra com a sua vitória. Aleluia. Não inveja, não se ressente, fica feliz. Aleluia. Terceira coisa, tem um senso de realidade. Amém. Olha o que diz o verso, aliás, desculpe. Terceira coisa, o que nos torna discípulos não é só ouvir, mas praticar. Olha o que diz o verso 22: tornai-vos, pois, o que está escrito na tua Bíblia aí? Quem é você amanhã de manhã?
Quem é você amanhã de manhã? Porque na igreja todos, a gente podia dizer assim, né? Todos são iguais. Se de repente chegar uma pessoa de fora que não é cristão, se satisfazer com as músicas, achar legal, bonito, ele vai levantar a mão, vai se envolver, vai parecer crente. Mas o crente de fato, ele se mostra na segunda-feira de manhã. O crente de fato se mostra na terça, na quarta, na quinta. O crente de fato se mostra no dia a dia. O crente de fato se mostra lá fora, porque é lá que ele pratica a palavra de Deus. Quem é você lá fora? Quem é você perante as pessoas? Quem é você nos seus negócios? A sua honestidade, o seu compromisso? Quem é você com a sua palavra? Porque a palavra de Deus diz, a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E a pior coisa do mundo, irmão, olha para mim aqui, é eu como pastor, saber que você está mentindo, falar com você, olhar nos teus olhos e você falar mentira para mim. É a pior coisa, irmão. Você está falando com a pessoa, você sabe o que está acontecendo, você já sabe muitas vezes até o que ela falou, inclusive de nós. Aí você fala, e a pessoa, por quê? Porque não pratica. Nós precisamos aprender a praticar, nós precisamos aprender a viver. O Evangelho é vida, irmãos. O Evangelho não é status, o Evangelho não é posição, o Evangelho não é cargo na igreja. O Evangelho é vida diária, é vida com Deus, é vida na história, é vida no dia a dia, é vida transformada, e vida transformada que transforma outros. Agora eu quero que você pense comigo assim, como que a tua vida tem influenciado outras pessoas? A que ponto que a sua vida tem influenciado, tem se manifestado de tal forma que tem influenciado outras pessoas a muitas vezes querer estar nesse Evangelho, porque olha para a tua vida e vê uma vida diferente, uma vida de prática da palavra. Porque o texto está dizendo, tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Você não está enganando ninguém, você está enganando a si mesmo. Então perceba, essa mudança é gerada de dentro para fora. Aleluia. Você quer mudar as coisas na sua história? Você quer mudar as coisas na sua vida? Muda você mesmo. Amém. Muda o teu interior. Muda a tua maneira de pensar. Muda a tua prática de vida. Fala, não, peraí Deus, eu vou pegar essa palavra, eu vou praticar. É difícil, mas o seu Espírito vai me ajudar. É uma decisão que eu estou tomando, e eu vou vivê-la no meu dia a dia. Eu vou perdoar quem precisa perdoar. Eu vou andar 2 milhas com quem eu precisar andar. Eu vou fazer aquilo que muitas vezes eu não quero fazer, mas vou fazer. Aleluia. Por quê? Porque eu quero praticar a tua palavra. Eu quero de fato vivê-la de tal forma que a minha vida seja algo para a tua glória. Não é por medo do inferno, não é por medo de nada, não é para ser visto, reconhecido. É porque você ama o Deus que você serve, e por você amar o Deus que você serve, você pratica a palavra dele em sua vida. Aleluia. Porque quando você não faz isso, você está se enganando, vivendo uma outra coisa que não é o Evangelho. Portanto, amados, mais uma vez, presta atenção. Eu vou falar para você uma coisa que eu falei quarta-feira. Teologia correta. Qual que é a teologia correta? A palavra. Você tem que ter a teologia correta, a palavra. Não é baseado no que você acha, é baseado no que a palavra de Deus diz. Quer ver um exemplo? Ama teu próximo como a ti mesmo. Qual que é teu próximo mais próximo? Qual que é teu próximo mais próximo, irmão? Quem? Você ama ele? Como a ti mesmo? Sim. Será? Porque o próximo mais próximo é o teu cônjuge. Aí eu lembro da Helena Tanuri. Um belo dia estava ela lá
um dia de sol, um monte de gente lá no parque do prédio, e ela passando roupa do marido, fazendo comida. A primeira coisa que veio na mente dela foi o quê? Revolta. Aí o Espírito Santo lembrou ela: opa, eu te dei um marido. Agradeça. Agradeça por ter um marido. Agradeça por ter uma casa. E não sei se nessa experiência, numa outra experiência, um dia ela se perdeu na condução, chegando próximo de casa, ela passou no meio de uma favela e ela viu a condição que as pessoas viviam. Ela tinha um apartamentozinho pequeno, não ia reclamar nada, um apartamento pequeno. Mas quando ela viu aquela gente naquela condição, ela falou: Senhor, obrigado pela casa que o Senhor me deu. Aleluia. Prática. Então o próximo, mais próximo que é teu cônjuge. Você tem cuidado do teu cônjuge? Você tem feito, você como homem, você tem sacrificado pela sua esposa, e você, mulher, tem honrado o seu marido? Tem sido submissa? Porque é a palavra de Deus que diz, a Bíblia está dizendo: sejais o quê? Sejais praticantes. Quando alguém erra com você, peca, o que você faz? Quando eventualmente você sabe da necessidade de alguém, o que você faz? Amados, nós precisamos começar a entender que a palavra de Deus é para ser praticada e vivida no nosso dia a dia. Então perceba, essa mudança é gerada de dentro para fora. Nenhuma transformação, nenhuma situação vai se mudar, vai se transformar se o nosso interior não mudar. Perceba, mais uma vez, teologia correta, palavra, experiência. Porque quando eu tenho a teologia correta, eu começo a ter uma experiência com Deus. Eu começo a me dedicar à oração, eu começo a me dedicar ao estudo da palavra, eu começo a ser permeado, meus pensamentos, minhas atitudes. Por que eu tenho uma atitude correta? Porque os meus pensamentos estão permeados pela palavra de Deus. Eu começo a ter uma experiência. A experiência gera o quê? Evidência. A minha vida é uma demonstração do poder de Deus. Aí a pessoa quer praticar como? Se não conhece a palavra, se não conhece o Deus que ela tem, se não conhece a Bíblia. O que diz lá, 1 João 1,8? Sem olhar, irmãos. Sem olhar. O que diz lá, irmãos? Isso é um texto que não pode fugir da tua mente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Paulo diz assim: nós devemos saber explicar a razão da nossa fé. Porque um dia, mais dia, menos dia, você vai se encontrar no meio de gente, mais dia, menos dia, você vai se encontrar no meio dos seus familiares, e eles vão te fazer perguntas, eles vão querer saber de você, porque talvez eles estão vendo algum tipo de mudança, mas você precisa saber explicar a razão da sua fé, e você vai ter que saber explicar. Agora a palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Agora, como que você vai lembrar o que você não lê? Como que você vai lembrar o que você não conhece? Você precisa conhecer, ter intimidade com a palavra de Deus. É por isso que Paulo fala a Timóteo: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É por isso que você vê hoje um monte de gente, um monte de músico, um monte de cantor evangélico falando cada groselha, cada coisa absurda, às vezes até mesmo pastores falando cada groselha, cada coisa absurda. Por quê? Porque não conhece a palavra e não pratica. Nós precisamos conhecer a palavra para poder praticá-la. Quinta coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra é como espelho que expõe o nosso pecado. Olha o que diz os versos 23 e 24. Diz assim:
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Veja, o espelho naquela época não era como o espelho que nós conhecemos hoje. O espelho ele era refletido no metal, ou, em alguns casos em prata e em ouro. Ele não tinha a superfície totalmente reta como o espelho de hoje. Então ele refletia de uma forma um tanto quanto desfocada. Aí eu lembro daquele cântico que diz assim: seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Por quê? Porque quando a santidade de Deus, ela se reflete, porque a Bíblia diz que nós estávamos em trevas, e aí de repente aquele povo que viu a luz, que luz? Ele estava em trevas, de repente a luz vem e brilha. Vai expor. Se eu estou sujo, se eu estou em pecado, se eu estou arrebentado, se eu estou doente, se eu estou, seja lá o que for, a luz, eu estou nas trevas, a luz brilha, exponho a minha situação. E nós vamos entender, porque o que Tiago está tentando dizer é que quando, presta atenção, mas deixa eu falar uma coisa interessante para você. Uma vez eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes: quando sentir-se tentado a criticar alguém, corra para o espelho mais próximo, que você vai ter muito a dizer. Dura é esta pregação. Aleluia. Amém, Jesus. Porque Tiago não está falando de terceiro, Tiago está falando de pessoal. Olha o que o Tiago está falando, eu não sei se você... Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, ele está falando se fulano, se ciclano, não, está falando se alguém é ouvinte, está colocando na condicional de você, é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, mas logo esquece. Porque naquela época era um metal, não era um espelho como hoje nós temos. Então já tinha um desfoque na imagem, mas mostrava uma imagem desfocada, e ali você se via. Eu não sei onde que eu vi. Foi lá no musical do Ademar de Campos. E nesse musical, muitas vezes, quando a pessoa ela tentava criticar alguém vinha e colocava um espelho perante ela. Aí quando ela olhava para si mesma, ela parava de criticar e falar. Aí ela virava, começava a falar e vinha alguém com um espelho sobre ela e ela para. Por quê? Porque o espelho revela quem nós somos. É por isso que o Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: quando sentir-se tentado de criticar alguém, vá ao espelho mais próximo, que você terá muito o que dizer. Nós amamos falar verdades, amamos falar, questionar, dizer coisas de pessoas, mas detestamos criticar a nós mesmos. E aí se alguém criticar? É que nem briga de família, né? Não, é sua mãe, não, é a minha mãe, não, é a minha mãe, eu posso criticar, você não. É assim? Quem tem que criticar a sua, você fica na sua, fala que eu estou falando, porque a minha falo eu. Amém ou não amém? Amém. É a mesma coisa conosco, irmão. Ninguém gosta de ouvir verdade. Mas só que às vezes a gente não tem coragem de dizer verdades para nós mesmos. E uma das coisas que eu fiz quando eu desci para a praia, no final do ano passado, foi chegar diante de Deus e falar assim: ó, é isso, ó. Até a nossa oração tem que mudar. Aleluia. Aí você olha para Davi, olha o que Davi fala: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei.
Ele não terceiriza a responsabilidade. Ele não fala que foi o pastor. Ele não fala que foi Natão, o profeta. Ele não fala que foi Betseba. Ele não fala que foi fulano, Beltrano. Ele não fala que foi o general que não convenceu ele para a guerra. Não, eu pequei contra ti, Senhor. E somente contra ti eu pequei. Sinceridade. A gente ama sinceridade, amém ou amém? Amém. Seja sincero consigo mesmo. Não sei, não consigo, não posso. Senhor, me ajuda. É difícil. Então, quando você sentir-se tentado a criticar alguém, corra primeiro ao espelho mais próximo, que você terá muito o que dizer. Agora, no grego, o termo grego que Tiago usa significa olhar com cuidado e cautela. Ou seja, não é olhar e sair, é olhar e falar: peraí, tem uma ruguinha aqui. Mulher que faz isso às vezes, né? Tem uma ruguinha aqui. Nós precisamos ser assim com o nosso caráter, com as nossas ações, as nossas atitudes. Peraí, isso aqui está errado. A mulher que às vezes chega e fala: eu estou com um pé de galinha. Aonde? Você não está vendo? Está aqui, ó. Eu estava olhando no espelho. Eu estou com umas marcas de expressão. Mas marcas de expressão? Aqui, ó. Por quê? Porque com certeza essa mulher, ela parou no espelho e ficou chorando. Nós temos que fazer isso. E o termo grego é olhar com cautela, ver as deficiências, ver as imperfeições que nós temos. E perceba, e como eu falei na antiguidade, era esse tipo de espelho. Então, refletia uma forma adequada, mas não perfeita. Aí nós temos uma construção de um crente adequado, mas não perfeito. Aí nós sempre dizemos assim: não, mas perfeito foi só Jesus. Mas só que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim: sede santos, porque Ele é, então eu tenho que ser. Sexta coisa, a prática da palavra nos leva à felicidade e sucesso. Amém? Olha o que diz o verso 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Será feliz no que realizar. Eu não gosto de você. Não, Esses dias essa aqui, ó. Você falou. eu vi a história de um homem que E eu fico. ele é dono de uma empresa Vai lá, ó. e ele tem um trabalho no sertão nordestino. Lá, ó. Ele criou uma ONG no sertão nordestino. E ele começou a abençoar a vida de um determinado pastor. E ele disse para o pastor: olha, pastor, eu quero te abençoar, porque eu sei que te abençoando eu vou abençoar muitas pessoas. Mas eu não quero. Eu tenho orado a Deus e Deus tem me sustentado. Eu criei uma ONG Porque você no Nordeste. E esse pastor dizia o seguinte: que todas as crises que o Brasil passou, a empresa dele nunca passou. não, foi aqui. É por isso que a palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com as primícias dos seus bens. Sai aqui, menina. Você tem que ter o coração, mas não um coração fixado naquilo, porque se Deus te pedir, aí é aquilo que o pastor Anderson Silva fala: 5 segundos. Tudo que você tem que levar 5 segundos para você responder sim para Deus. Se Deus te pedir teu carro, se Deus te pedir teu paletó novo. Ai. E esses dias, amados, eu ouvi uma história que eu chorei. Porque as pessoas olham para o pastor e acham que ele é um super-homem. Aqui. Eu quero te dizer uma coisa: ano passado, 30 pastores brasileiros tiraram a sua vida.
E de repente esse pastor do Rio de Janeiro, passando por dificuldades na igreja, dificuldades financeiras, e de repente Deus deu um tigritário para esse pastor, para esse outro pastor. E no mesmo momento que Deus deu a chave, que a pessoa deu a chave para esse pastor, Deus falou para esse pastor: nem pense em usar, não é seu. Ele disse que ainda levou para casa, ficou 4 meses. Ele foi pregar na igreja desse pastor que estava em dificuldade, depressivo, triste, achando que era um nada. No dia de manhã ele liga para esse pastor: ele fala, fulano, tudo bem? Tudo bem. Deus mandou te dizer que você tem pai. Ele falou, não estou entendendo. Deus mandou dizer que você tem um pai. E esse pai continua cuidando de você. Aleluia. E ele sem entender, não estou entendendo. Por que você está falando? Me dá teu endereço. O meu endereço é: Deus me deu um carro assim, assim, assado. Eu nem usei ele. Estou há 4 meses brigando com Deus, mas não tem jeito. Deus te ama tanto, amado, que Ele mandou dar esse carro para você. Aleluia. E o pastor lá do outro lado, que estava triste, perdido, começou a dar glória a Deus, chorar. Passou o trem, ele falou assim: vou mandar uma cegonha entregar na tua casa. Já preparei o frete, vou mandar entregar. 3 dias depois, o pastor orando, o pastor agradecendo. E o filho daquele pastor pulando, gritando, abraçando o carro e dizendo: papai, Deus te ama, papai. Deus te ama, papai. Deus é bom, papai. Na hora que aquele pastor que deu o carro para aquele outro pastor recebeu aquele vídeo, ele começou a chorar e eu chorei só de ouvir. Me arrepio. E aquele pastor que deu o carro falou assim: vale a pena servir a Deus. Aleluia. Só que tem um porém, irmão, ele tem um carro que ele quer. Esse pastor tem um carro que ele quer. Porque o texto aqui está dizendo: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ou seja, considerando sempre, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou seja, feliz do que realizar. Aleluia. Eu não entendo porque que eu não prospero. Você não prospera porque o seu coração é duro. Você não prospera porque você não pratica. Você não prospera porque você não ouve. Você não prospera porque você é cheio de si e não deixa Deus operar em você. Simples assim, ó. É tempo de a gente abrir o nosso coração. É tempo de a gente falar assim: ó Deus, amados, não pense em você que eu não passei por processos difíceis. Eu falava para o Pedro ontem. Pedro, chegou uma época na minha vida. Oi, amiga. Oi, Eu estou cheio de problema. Eu falei: ó Deus, sem sacanagem, irmão. Eu fiz assim, ó. Larguei de mão. Estou nem aí. Estou todo endividado, todo lascado. Agora é só um milagre do Senhor. Porque de mim, esquece. Só que é o seguinte, Deus, eu não vou lá me preocupar. De hoje em diante não me preocupo mais. Ou o Senhor é Deus na minha vida, ou o Senhor não é. O que Deus fez? Às vezes, irmão, nós temos que ser radicais. Mas só que eu tive que praticar. Sabe por que eu tive que praticar? Porque um tempo, na minha empresa, eu trabalhava sem dar nota. Lucro enganoso, lucro do diabo.
E essa mulher ficava assim no ouvido: está errado, está errado, está errado. Aí ele não me convenceu, aí ela começou a falar: como que um pastor faz isso? Como que um pastor faz isso? Aí começou a pegar pesado, né? Porque aí pegou no orgulho, né? E ela estava errada? Irmã, você que é contadora, estava errada? Meu Deus, se falar isso com um contador, ele tem um treco. Peraí, pastor. Não, você não está falando com coisa. É sério isso? Achando que eu estava. Engano. Só que tem um detalhe, irmão. Quando eu comecei a dar nota, trabalhar certinho, foi o tempo que Deus mais me abençoou. As pessoas querem dar jeitinho. O crente é o povo que mais faz gambiarra. Eu estou falando que eu já me libertei. Eu estou falando como exemplo. Eu quero que você olhe para a minha vida e fale: não, peraí, o pastor pôde, eu vou poder também. Eu vivi épocas de engano, irmão. Para de gambiarra, para de dar jeitinho, pratica a palavra, faz o que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz? Dai a César e dai a Deus. O que é de César? É o imposto. Você tem que pagar imposto, filho. Parece ilógico, parece injusto, mas é a lei. E a Bíblia diz que toda a lei, toda a autoridade é constituída por Deus. Você vive na lei do país do Brasil, chamado Brasil. Então perceba, a revelação da palavra a nós deve gerar compromisso. Agora, que tipo de compromisso que nós temos? Que tipo de compromisso que nós temos com a vida? Que tipo de compromisso que nós temos com o nosso trabalho? Que tipo de compromisso que nós temos com o nosso cônjuge? Que tipo de compromisso que nós temos com o nosso irmão? Que tipo de compromisso que nós temos com a nossa igreja? Que tipo de compromisso nós temos tido com a vida? Será que a nossa palavra é sim, ou não, ou é uma palavra mais ou menos? Que fala hoje, que fala sentado, não mantém em pé. Amados, nós precisamos ter compromisso. A revelação da palavra em nós gera compromisso. Nos leva à liberdade do pecado que nos prendia. Ou seja, nós não estamos mais presos àquela condição humana do passado. Nós temos uma nova vida e nós praticamos a palavra de Deus. Nós temos que ter isso em nós, porque fazendo assim, nós seremos bem-sucedidos, porque isso gera segurança em tudo que fazemos. O que diz Salmo 1, verso 3? O que diz Salmo 1, verso 3, amados? Oh, Jesus. Peguei todo mundo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não é mais ou menos, é bem sucedido. Mas qual que é a condicionante? Praticar a palavra. Aí ele vai ser bem sucedido, aí ele vai ser feliz. Última coisa, que vocês já estão se contorcendo na cadeira aí. Temos que viver como verdadeiros discípulos de Cristo. Verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é uma afirmação, irmão. Verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e os viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, primeira coisa, coisinha linda de Jesus: segura essa tua língua.
Aí eu vou te dar um conselho que meu pai me dá. Não tenho o que falar, fica quieto. Vou lá, tá bom? Vou deixar. Porque se é para falar, um outro conselho, fale baseado na palavra de Deus. Quem conversa comigo, quem já me conhece há algum tempo, você já pode perceber tudo que eu falo. Não, a palavra de Deus diz isso. Não, isso aí é assim porque a palavra de Deus diz aquilo. Até a sua oração tem que ser baseada na palavra. Eu ensinei aqui sobre o Neemias. Vai falar? Lembra do versículo que fala sobre aquele assunto? Não, peraí, mas a palavra de Deus diz isso. Não é você, é a palavra confrontando. Deixa aqui. Aí eu, abençoado, né? Vou deixar lá. Minha esposa acorda de manhã. Nossa, você está com uma cara de doente hoje. Eu estou amaldiçoando sem perceber. Não, mas eu estou bem. Eu estou olhando para você assim, eu estou vendo umas orelhas em você, você parece que está meio amarela. A pessoa está na empresa. Ah, não sei não, essa empresa aqui eu acho que tem um meme, o cristão verdadeiro abençoa a empresa que ele trabalha. Aleluia. Abençoa, irmão. Por isso que Paulo fala assim: abençoeis e não amaldiçoeis. Aí a gente chega todo feliz, chega para a pessoa, não sei o que, papai, não sei o que. Não vai dar certo, não. Eu nem tentaria. Fecha a tua boca, amado. Evita problema. Fala baseado na palavra. E o problema de falar é sempre assim. Fulano passa pela rua. Aí um fala pro outro: fulano passou na minha rua de terno e gravata. Aí esse outro fala pro outro: não, fulano passou na rua lá no Beltrano, ele estava só de camisa e calça. Aí o outro fala pro outro: não, mas você vê o cara agora, crente e tudo, tá andando na rua sem camisa, passou em frente da casa de Beltrano lá. Aí vai pro outro: não, fulano, meu, shortinho, sem camisa, toda à vontade. Quando chega no último, ele está pelado já. Por causa do quê? Mentira. E ele está falando aqui, olha, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, segurar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se é para falar, fala baseado na palavra. De resto, fica quietinho. Se o nosso cristianismo não nos leva a servir o outro, não pode ser considerado discípulo de Jesus. É por isso que, é levita. Aí você pede para um músico, não estou falando aqui, viu, irmãos? Não fica melindradas não, tá? Por favor, né? Aí você chega numa igreja grande, nesse levita lá, tá lá. Fala: irmão, por favor, dá para você me ajudar a passar uma cera aqui nessa parte? Não, eu sou levita, não posso. Amado, se o teu evangelho, se o teu discipulado não te leva a servir o outro, você não é discípulo de Jesus. Eu te falo biblicamente. Porque o texto depois está falando assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta: visitar os órfãos.
e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardasse incontaminado o mundo. Ou seja, se você não abençoa o outro, se você não se volta para o outro, você não tem cargo, não tem ministério na igreja para dizer que é seu. Eu tenho ministério. O seu ministério só tem sentido quando ele abençoa o outro, quando ele se volta para o outro. E é como eu ensinei aqui, a Bíblia diz que nós somos como uma árvore frutífera. A árvore não come do seu próprio fruto, quem come é o outro. Aí você está pensando assim, mas será, pastor? Porque veja, a evidência do cristianismo é o amor compassivo. Por quê? O que diz lá em Mateus 25, do 36 em diante? Sem olhar, irmão. Está difícil, hein? Acho que eu vou parar de dar teologia, eu vou dar escola bíblica. Aleluia. Desculpa, irmãos. Dá não. Escola bíblica. Base. Quer fazer teologia? Amado, há grande julgamento. Um grande julgamento. Qual o padrão de julgamento de Jesus? Tive fome? Tive sede? Então peraí. Que evangelho é esse? Que discípulo que você diz que não faz para o outro? Pergunta, irmão. E o próprio Tiago está dizendo, se você não se volta para o outro, a região pura, sem mácula, é o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Por quê? Preste atenção. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Amor. As batem. Eu tenho muito amor no meu coração. Amém ou não amém? Amor é ação, não são só palavras. Se o seu amor não é manifestado, você pode ter 1000 coisas talvez, mas não amor verdadeiro. O que fez com que Jesus morresse na cruz? O que fez com que Neemias deixasse o conforto do seu reino, mesmo não tendo nascido em Jerusalém, para ir lá para Jerusalém reconstruir os muros de uma cidade que ele nem conhecia? O amor pelo seu povo. O que fez Davi ele se colocar e se sacrificar diante de Deus e dizer assim: Senhor, se é para castigar o povo, castiga eu, mas não castiga o povo. O amor que ele tinha pelo povo. E deixa eu te falar uma outra coisa: se você prega, se você ensina, se você ministra, se você é diaconista, se você limpa um chão da igreja, não importa o que você faz, se você não faz por amor, por favor, em nome de Jesus, para, senta, se recicla para começar de novo. Porque o texto da palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3, diz assim: se eu der o meu corpo para morrer por alguém, se não for por amor, não valeu de nada. Se eu pegar todos os meus bens, vender e dar aos pobres, se a motivação do que eu estou fazendo não for amor, também não valeu de nada. Porque é o amor, compromisso, é o amor que gera ação, é o amor que tem que ser a base das nossas ações em tudo que nós fazemos. Então, você quer ser discípulo de Jesus? Amém ou não amém? Amém. Aprenda a servir seu irmão. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Numa festa, chega eu e chega o Pedro. Eu vou para uma mesa, o Pedro vai para outra. Estou falando de crente, viu, irmão? Você vai olhar a minha mesa, ela vai estar carregada de refrigerante, vai estar carregada de salgadinho, do que tiver na festa. Pastor está aí. Aí o Pedro está lá quietinho, lá no canto. Ele talvez não tenha um cargo importante na igreja.
Porque tem isso, né? Aleluia. Aí você olha para a mesa dele. Você está rindo, mas você faz isso. Você é assim. Desculpa dizer. Diante de Deus eu sou tão importante quanto o tempo. Amém, Jesus. Aleluia. Se você entender isso, irmão, você vai entender o Evangelho. Desculpa. Está bem. Você tem que servir o teu irmão. Amém. Você tem que servir a viúva. E vi um pastor ele falando uma coisa, eu já vou encerrar. Eu quero que você pense comigo. Hoje ele tem o que ele tem, o que ele pode. Está vendo? Está vendo? Ele fez um desafio com a igreja dele. Ele falou assim: eu faço um desafio com você. Tira o extrato bancário da tua conta. Veja o quanto que você oferta no reino de Deus. Pega lá. R$200, despesa minha. 300, despesa minha. 100, despesa minha. O seu irmão é sua responsabilidade. Quer ser discípulo? Quer ser reconhecido como discípulo? Aprenda a servir esse seu irmãozinho que está aí do teu lado. Estou aqui, ó. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Você quer fazer a obra de Deus? Quer cantar? Quer pregar? Quer ensinar? Faça isso com a motivação correta. Aleluia. Eu vou abençoar. Amém, Senhor. Aí, eu vou fazer 2 versículos para você, tá? Coisinha linda de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Abre aí 1 Coríntios 12. Vai doer, hein? Tá preparado? Tá não? Aliás, 2 Coríntios 12. Verso 15. Qual que diz a palavra? Eu vou ler bem devagarzinho para você entender direitinho, tá bom? Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Eu estou aqui, né? Em outras versões diz assim: eu me gasto e de muito boa vontade me deixarei gastar. Ainda que sendo menos amado por vós, ainda assim me deixarei gastar. Não é reconhecimento, não é tapinha nas costas. Muitas vezes haverá ingratidão, porque as pessoas vão ser ingratas com você, mas independentemente de como agir com você, você na sua essência é servo, é discípulo, e você vai continuar servindo, porque essa é a essência. Aleluia. Lucas 17. Verso 10. Esse dói. Ai. Esse dói. Achou aí? Ai. Esse aqui foi Jesus que falou. Foi Paulo. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aleluia. E detalhe, esse texto, ele está no contexto do perdão.
você deveria fazer. Aqui, ó. Foi Jesus que disse. Então, você ama? Vocês não amam, não? Amém. Você ama ou não? Amamos. Vai continuar me amando depois da pregação? Amor é ação, Aleluia. sem interesse, porque o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses, a palavra de Deus. Amém. Porque Paulo está dizendo assim, ainda que eu me gasto, me deixarei gastar, ainda que sendo menos amado por vós, viu? E depois de ter feito tudo, eu sou um simples servo inútil, porque eu fiz apenas o que me foi ordenado. É a minha obrigação de fazer. Amém. Feche seus olhos. Deus, eu não vou pôr a mão na cabeça de ninguém, Senhor, porque esta